Justamente desse primeiro assunto que a galera já começou a comentar aqui. Tem gente falando que, olha, vai ser uma boa para ele. Tem gente falando que Endrick é seleção. É lógico que a gente vai começar falando do Endrick, essa história dele ir pro Lyon. Por quanto tempo ele vai pro Lyon? Quanto tempo ele jogou ali com o Xabi Alonso, se comparado ao tempo que ele foi comandado pelo Abel, pelo Ancelotti? Todo esse assunto pra gente, a partir de agora, vamos chamar nossa participação lá da Europa, vamos lá para Portugal, pertinho ali da Espanha, tá ligado em tudo que acontece no futebol europeu também. Bruno Andrade chegando com a gente. Brunão, chega mais porque o povo tá querendo saber essa história do Endrick. Mal teve chances com o Xabi Alonso e agora parece que o rumo dele é a França, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, meus queridos Luciano, Bira, Jean, Mário, todo mundo. Uma única partida com o Xabi Alonso, pouquíssimos minutos, ou seja, uma decepção total não só para o Real Madrid num todo, mas sobretudo para o Endrick. Há mais ou menos 2 semanas, e agora faço a propaganda do nosso programa, do meu, André Hernan, Bruno Vicari, Felipe Silva e companhia, no Fala Fonte, no YouTube digital. Há 2 semanas trouxemos de forma exclusiva que o Lyon havia assumido a pole position para levar o Endrick por empréstimo, porque naquele momento o Xabi Alonso tinha ali subscrito, vai sair, não conto com ele, por empréstimo, e a ideia do Real Madrid e do Endrick não era bem um tubarão do futebol europeu, até porque os tubarões depois iriam querer colocar uma opção de compra no empréstimo, e a ideia do Real Madrid era empréstimo sem opção de compra, mas ainda assim jogando em alto nível, num grande clube, numa grande competição. E o Lyon casou na perfeição. Os representantes do Endrick têm muito acesso nos bastidores do Lyon, o que facilitou a negociação. Paulo Fonseca, meu conterrâneo aqui em Portugal, Paulo Fonseca, o português, já conversou com o Endrick, ou seja, há mais ou menos 2 semanas o acordo foi selado e nos últimos dias eles alinharam ali os últimos detalhes da negociação. Então, explicando muito rapidamente, enfim, 6 meses de contrato. Não há taxa de empréstimo, o Lyon não paga nada, há uma divisão do salário do jogador que, ao que tudo indica, será 50% para cada lado, não há opção de compra e, por não haver opção de compra, repito, os tubarões do futebol europeu, especialmente da Inglaterra, pularam fora. A Inglaterra também deixou de ser hipótese muito por conta de uma opção do Endrick do Real Madrid, porque ele saindo do Reino Unido, saindo da União Europeia, Espanha, indo para a Inglaterra, Reino Unido, ele teria ali uma pausa no processo dele de dupla cidadania espanhola, então a preferência passava por estar na União Europeia, no caso então a França. Vai ter minutagem, o Lyon precisa de um goleador de peso, precisa de um atacante, enfim, vocês conhecem a realidade do Lyon tão bem quanto eu. Vai usar o número 9, 6 meses para ter minutos, voltar a ganhar, recuperar confiança e quem sabe, e aí eu deixo a discussão para vocês, se é tempo suficiente para recuperar espaço e pensar em Copa do Mundo. É isso, a gente já fica pensando na Copa do Mundo. Calma que a gente já fala de Copa do Mundo. Antes, Jean, boa tarde para você. Vou aproveitar que você está aqui com a gente hoje e você também conhece o Paulo Fonseca. Teve aquela passagem recente lá na Itália e tudo mais. Você acha que vai ser uma boa para o Endrick ser comandado aí pelo Paulo Fonseca nesse Lyon, que a gente até comentou um pouquinho aqui do Lyon ontem? Pois é, Luciano, assim, se eu dissesse para você que o grande trunfo do Endrick, ou que aquilo que haverá de positivo na transferência dele vai ser comandado pelo Paulo Fonseca, eu estaria mentindo. Inclusive, acho que quando o Milan o contratou, eu falei de cara que não me parecia uma boa escolha pelo que eu já tinha visto dele na Roma, pelas condições do Milan e tudo mais. Mas acho que isso é de menos. Olhando para o panorama geral, que o Bruno acabou de explicar, pelo quanto ele não vinha sendo utilizado e não seria utilizado pelo Xabi Alonso, olhando para o fato de que ele vai para uma grande liga da Europa também, né? Acho que não se discute. Você pode dizer, a Liga da França ela é menos relevante que a espanhola, ok. Mas ainda assim a gente está falando de uma das 5 grandes ligas. Estamos falando de um time que tem um objetivo importante, que é ficar entre os 3 ali, conseguir uma vaga em Champions League, que joga também a Liga Europa. Então, acho que assim, a tendência é ele ter muitos mais minutos em campo, ele jogar muito mais constantemente em ligas importantes, contra adversários importantes, brigando por objetivos importantes. No fim, é o que o Endrick precisa. Eu acho que